Olá pessoal, como vão todos? Espero em Deus que todos estejam a gozar de muita paz, muita saúde, vigor para as lutas do dia a dia, para o início de mais uma semana. Espero em Deus que todos estejam bem no seio de seus familiares. Quero novamente salientar que o nosso canal é sem fins lucrativos e é de produção independente, sem envolvimento com religiões e política. Vamos dar início a mais um conteúdo, uma explicação voltada e dedicada humildemente a todos vocês, meus compartilhadores, meus ouvintes, meus seguidores do meu canal, tanto os mais assíduos quanto aqueles que fazem visitas. Desejo muita paz e muita saúde a todos. Vamos declinar mais um assunto com o título Os Oceanos e os Céus e seus mistérios e segredos. Podemos notar que, da mesma forma qual foram convencionados pelo homem, a existência de oceanos e céus, voltando um pouquinho, para o homem, as criaturas e Deus, os quais os presentearam, em número de 5 ou 7, assim bem como correspondem em número os céus, a criação de Deus, contabilizados pelo homem. Oceanos, vamos destacar a cada um: Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial, Ártico e Antártico. Muito embora os dois últimos não sendo mais considerados como oceanos, mas sim como grandes mares. Mais recentemente, reconvencionados, considerados como os 7 mares do mundo, os oceanos, assim respectivos: Pacífico Norte, Pacífico Sul, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Índico, Ártico e o Antártico, assim bem como há 7 céus, ditos quanto a estudos, o quinto, conhecido como o céu, a habitação, morada do Altíssimo, do qual descera precipitado a terra o atrevido. Os mares são regiões menores e mais rasas
no contorno dos oceanos, com profundidade estimada de até 200 metros. Os oceanos já foram uma única bacia, chamada Pantalassa, quando a Terra tratava-se de um único continente, chamado Pangeia, como por exemplo o Oceano Atlântico, qual formado apenas há 200 milhões de anos, quando houvera a separação dos continentes africano e o americano. Conclamo-vos que leiam segundo aos Coríntios, que corresponde à segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 12, versículo 2, e também segundo a Pedro, capítulo 3 e versículo 13. Os mares são regiões menores e mais rasas no contorno dos oceanos. Lembramos, estarem mais ou menos separados em função dos seus relevos costeiros. Podem ser fechados, como o Mar Morto, pouco conectados, como o Mar Mediterrâneo, separados por ilhas, como é o do Caribe, e ou totalmente abertos, como o Mar de Sargasso. Aqui daremos início aos comentários sobre o assunto céus, não sendo um assunto comum, de fácil entendimento e divulgado, especulado de forma não respeitosa e sendo Iniciaremos agora, ao meu ver, o assunto dos dois, o menos explorado, envolvidos em muitas farsas, verdades, inverdades, o mais especulado, que necessitaria de mais recursos tecnológicos, desprendimento, provas materiais, conhecimentos, porém menos fantasias e mentiras. Os céus não sendo um assunto qualquer, e se tratando de algo imaterial, convenhamos assim, as literaturas modernas tendendo a banalizar, descreverem sem compromisso segredos, muitos ainda por revelar. De fato, verdades ainda não estudadas sobre. Quando
ao invés descarregarem ou descarregando eles, fazendo descaso quando se tratando de tal assunto e comentário, requeria-se de maior profundidade e seriedade, onde muito a esclarecer, ao invés de fazerem chacota, trazerem invencionices, quais dão entendimentos errados aos neófitos e aos curiosos, sem real compromisso pela busca nas análises, preferindo as desprovidas de base sólidas e de fontes reais, verdadeiras, onde só existiria uma única, sendo a Bíblia. Aquela do autor, projetista, arquiteto de tudo que se há e detém a verdade. Quando se envolve muitas bases inverídicas de achismos, de me disse, invencionices surreais, achando haver outras, criam as suas próprias, como suposições, por não acharem, nem as considerando as da fonte da verdade, como real, inventam, tentando revelar mentiras por verdade, mostrar, apontando haver outras bases, senão uma só, sendo a verdadeira. Esta não desejada ser admitida e aceita para ser propagada, divulgada, qual onde o interessante se faz em uma conclusão que a mesma quantidade de oceanos se entendem e correlacionam, embora sejam em contrapontos as mesmas dúvidas, curiosidades que se despertem um no outro, se constata igualmente a gravidade contida em ambos, convencionados para explorá-los, são dispendiosos, requerem tecnologia avançada, muita informação, capacitação. Anteriormente se conclui, digo, que só a quinta parte fora deles explorados, dos oceanos, digo, de acordo com os ensinamentos judaicos do Talmud, o universo seria composto de 7 céus. Como o abaixo, chamado Vilon, conclamo-vos que leiam
livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 17, como na tradução Jalom. Que leiam também no livro de Gênesis, primeiro da Bíblia, primeiro capítulo, versículo 17, ou Shehakim, em Salmos, dito, capítulo 78, versículo 23, na tradução altas nuvens, segundo o céu, e sendo possível a ir até o primeiro céu. O segundo sendo chamado no grego de Mesonânios, ou céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas. Quais são os 3 tipos de céu? Conclamo-vos que leiam livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo do 42 ao 44. A Bíblia fala sobre 3 tipos de céu. Aquele qual representa a atmosfera, onde encontra-se as nuvens, o céu, que representa o espaço, onde localiza-se as estrelas, e o terceiro, qual reservado à igreja, e o quinto, morada dos anjos e de Deus, do Altíssimo, sendo um próprio e espiritual. Amém?